Sem maiores preocupações com o vestir, o médico conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância, quando uma senhora elegante chega e de forma ríspida pergunta: "Vocês sabem onde está o médico do hospital?" Com tranquilidade, o médico respondeu: "Boa tarde, minha senhora. Em que posso lhe ser útil?" Ríspida retorquiu: "Será que o senhor é surdo? Não ouviu que eu estou procurando pelo médico?" Mantendo-se calmo, contestou: "Boa tarde, senhora. O médico sou eu. Em que posso ajudá-la?" "Como? O senhor? Com essa roupa?" "Ah, senhora, desculpe-me. Pensei que a senhora estivesse procurando um médico e não uma vestimenta." "Oh, desculpe, doutor. Boa tarde. É que vestido assim, o senhor nem parece que é médico." "Veja bem as coisas como são", disse o médico. "As vestes parecem não dizer muitas coisas, pois quando a vi chegando, tão bem vestida, tão elegante, pensei que a senhora fosse sorrir educadamente para todos e depois daria um simpático boa tarde. Como se vê, as roupas nem sempre dizem muito." Moral da história: um dos mais belos trajes da alma é a educação. Sabemos que a roupa faz a diferença, mas o que não podemos negar é que falta de educação, arrogância, falta de humildade, pessoas que se julgam donas do mundo e da verdade, grosseria e outras qualidades derrubam qualquer vestimenta. Bastam, às vezes, apenas 5 minutos de conversa para que o ouro da vestimenta se transforme em barro. Legal, viu? Legal. Essa história é legal. Essa história é legal, sabe por quê? Porque muita gente tem o hábito de avaliar as pessoas pela aparência. Muita gente. Então, de repente, só porque a pessoa está bem vestida, está num terno, de gravata, é doutor para cá, doutor para lá. E muitas vezes a pessoa se apresenta vestida de uma forma muito simples, muito despojada, ela passa até desapercebida. Você já notou isso? É tão interessante como nós, seres humanos, damos assim um valor tremendo à embalagem sem nos preocuparmos com o conteúdo. Eu imagino até que você também, não diferente de mim, já quebrou a cara nesse sentido, não é verdade? No sentido de olhar para uma pessoa, olhar para a sua aparência, se impressionar com o seu exterior, a sua capa, não é? Sem conhecer, no entanto, o seu interior, sem conhecer a sua alma, para descobrir depois que era apenas uma pessoa bem vestida ou num vestido bonito, mas cujo interior era muito feio. Feio de doer. Você já deve ter encontrado pessoas assim pela vida, não é verdade? E ainda bem que quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a Bíblia dizendo que o Senhor não vê a aparência. Não. Deus não trabalha com a aparência. Deus trabalha com o coração, com o interior de cada um de nós. E as aparências enganam, e enganam muito. E quantas pessoas hoje estão vivendo, de certa forma, uma vida, eu diria assim, até muito desconfortável. Por quê? Porque um dia conheceram alguém que, por causa da sua vestimenta, por causa da sua aparência, aquela pessoa acabou sendo atraída pela outra. E só depois ela foi conhecer como ela era vestida ou como ela era revestida por dentro. E aí descobriu que ela era terrivelmente revestida por dentro. Eu me lembro aqui de uma querida irmã, de uma preciosa irmã, solteira, bonita, frequentava a igreja da Lagoinha, e um dia ela ficou conhecendo lá um rapaz. E ela ficou muito impressionada
com o gosto daquele rapaz no vestir. Ele combinava tudo, sabe? A camisa combinava com a calça, o cinto combinava com o sapato, a meia combinava com a cor do sapato, ou seja, o cara, assim, ele sabia se produzir mesmo. Eu, em outras palavras, diria até, talvez cometendo aqui um exagero, ele sabia se vender. E não foi diferente. A moça se impressionou com a aparência dele. E eu me lembro que uma vez, ela até comentou, não, olha, quando eu vi a meia dele combinando com o sapato e a calça, eu falei, é com esse homem que eu vou casar. E casou. Mas já descasou há muito tempo. Quer dizer, desculpe até eu, de certa forma, brincar assim, com uma coisa tão séria. Mas essa é uma realidade. Eu conheço essa história. Eu acho que o mais importante é adotarmos uma linha não diferente daquela que Deus adota. Ou seja, primeiro conhecer o que vai lá dentro da pessoa. Ou seja, se ela tem conteúdo, se ela é uma pessoa que realmente o coração dela está cheio de coisas boas. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, lamentavelmente, tem gente que se entusiasma, sabe com o quê? Do quanto a boca fala, do quanto o bolso está cheio, do quanto a conta está cheia, do quanto de coisas aquela pessoa tem no seu patrimônio. Não. Não é isso que agrada a Deus e não é isso que fará com que uma pessoa seja feliz junto de outra. Não. O conteúdo interior, ele passa necessariamente por uma vida de temor a Deus, por uma vida de respeito ao próximo, por uma vida de misericórdia para com os outros. Esses valores que você não vai encontrar no mundo material, eu os chamo de valores invisíveis, mas que são, de fato, os valores que compõem o patrimônio maior de qualquer pessoa. Isso vale para a nossa relação familiar, não é? Procurar viver de forma transparente, sincera com a família. Eu já ouvi histórias assim tão tristes de pessoas, de esposas que nunca souberam o que o marido faz de fato. De filhos que passaram boa parte da vida sendo enganados. O pai, naquela necessidade de mostrar para a família que estava bem, contraiu dívidas impagáveis para tentar manter as aparências, manter um status. Gente, se preocupar com isso para quê? Nós precisamos de tão pouco. E no vestir, tão pouco. Jesus, querendo nos tranquilizar em relação a isso, certa vez ele disse, olha os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Nem Salomão, com todo o seu poderio econômico, com toda a sua condição financeira de comprar o que quisesse, se vestiu como uma planta como essa. Se o pai veste assim essa erva, que agora está bonita, viçosa, logo mais está seca, pronta para ser arrancada e lançada ao fogo, ele não vai vestir você. É assim que o Senhor Deus trata conosco, para falar do cuidado que Ele tem conosco e para falar de que não precisamos nos preocupar muito se vamos ter o que vestir ou não, o que comer ou não, porque Ele, o Senhor, é o nosso provedor. E quanto a essa veste, Ele, com certeza, primeiro quer nos revestir por dentro, para nos vestir por fora. E a forma que Ele tem de nos revestir por dentro é nos deixando voluntária e espontaneamente nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos da presença
do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E aí, cheio do Espírito Santo, você então vai manifestar aquele fruto que Gálatas fala a respeito dele. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas fala do fruto do Espírito. E esse fruto é como se fosse uma laranja, uma mexerica, ele tem gomos. Ele fala de várias virtudes que eu e você podemos trazer dentro de nós quando temos o Espírito Santo revestindo o nosso interior. Então não se deixe impressionar mais pelas aparências, procure conhecer o que a pessoa traz de conteúdo para que você não se decepcione. E você, ao se apresentar, também não se preocupe muito em se apresentar com as roupas mais caras. Não. Você pode se vestir de forma simples, de forma bem apresentável, sem, no entanto, cometer os exageros e até comprar o que não pode pagar para, de alguma forma, tentar impressionar os outros. E, lamentavelmente, a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, não é? Vão às lojas mais caras, compram as roupas e os calçados mais caros para, de alguma forma, tentar impressionar os outros. É fato que uma boa aparência é importante, mas a boa aparência interior é mais importante. Eu espero que, de alguma forma, essa palavra tenha encontrado algum espaço no seu coração. Chegou o nosso momento de oração e agora nós vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós oramos, te agradecendo por mais este programa, te agradecendo pela história da Andréia. Meu Deus, eu sei que a bondade do Senhor alcançou a família dela como alcança agora aqueles que oram comigo. Vá ao encontro de todos eles agora, meu Pai. E no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa alcançar cada vida. E conhecendo o coração e conhecendo principalmente a necessidade de cada uma delas, que o Senhor possa abençoá-las, operando o milagre que elas precisam, meu Deus. No nome de Jesus, Pai, que a boa mão do Senhor as alcance. Oramos também pedindo que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso. É a nossa oração, com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.